Vamos lá, meus amigos, estudo da nossa Revista Espírita, mês de setembro de 1862, nós estamos na seção Dissertações Espíritas, Estudos Uranográficos. Nós vimos no nosso encontro passado algumas poesias, né, que foram trazidas sobre o Anjo da Guarda, por exemplo, ou então sobre peregrinações da alma. Kardec não somente apreciou a poesia, como também fez alguns apontamentos a respeito de elementos doutrinários, né? Colocando para nós ali uma outra observação, mas sem, claro, desqualificar, desmerecer o trabalho que estava sendo feito. E depois nós iniciamos, aqui nas dissertações espíritas, esses estudos uranográficos, né? Lembrando que o termo uranográfico nada mais é do que astronômico. Tá? Então é uma expressão que foi utilizada na época. A gente chegou a iniciar, são aqui alguns artigos, algumas mensagens que Kardec publicou aqui na sequência, e a gente leu a primeira, uma mensagem pequena, então a gente volta a lê-la para podermos contextualizar aqui o nosso estudo, mas antes eu queria fazer com vocês aqui uma pequena introdução, que não é tão pequena, mas vale a introdução, porque lá no livro A Gênese, logo no primeiro capítulo, o capítulo 6º, Uranografia Geral, nós temos aqui vários temas que são abordados, né? O espaço e o tempo, a matéria, as leis e as forças, a criação primária, a criação universal, os sóis e os planetas, os satélites, os cometas, a Via Láctea, as estrelas fixas, os desertos do espaço, eterna sucessão de mundos, a vida universal e a diversidade dos mundos. Tanto aqui no livro, na edição da FEB, como também na edição da editora Leon Denis, nós temos muitas notas de rodapé, principalmente lá de Leon Denis, muitas notas de rodapé trazendo atualizações sobre informações da astronomia, que claro, né, aqui é uma visão do século XIX, e obviamente nós temos ali muita coisa para para fazer de atualização, né? Da mesma forma que nós lembramos, né, daquilo que nós conversamos a respeito da visão sobre a origem da vida que Kardec teve a partir das orientações dos espíritos, em 1857. E depois, em virtude da publicação A Origem das Espécies, de Darwin, em 59, Kardec, em 60, faz uma atualização do Livro dos Espíritos, porque se tinha uma visão geral da biologia. Agora, se da biologia havia necessidade de uma atualização, imaginemos da astronomia, de tudo aquilo que nós conquistamos em termos de conhecimento, desenvolvimento tecnológico, análises que foram feitas, grandes estudiosos que surgiram, né? Então, obviamente, haveria necessidade de fazer uma atualização. Tanto que quando nós estudamos o livro A Gênese, eu comentei com vocês que algumas partes nós traríamos especialmente da literatura atual. Por exemplo, para se estudar sobre sóis e planetas, é muito mais fácil nós pegarmos um material publicado recentemente do que estudarmos a visão do século XIX para depois fazermos uma atualização. Né? Então muita coisa ali mudou. Então os livros foram publicados nas novas edições, trazendo essas observações, esses complementos, sem, claro, né, desqualificar, sem, claro, alterar o texto original, mas obviamente fazendo ali os adendos para atualizar as informações. Nesse livro, então, aqui na primeira página de nota de rodapé está escrito assim: este capítulo é textualmente extraído de uma série de comunicações ditadas à Sociedade Espírita de Paris em 1862 e 1863, sob o título Estudos Uranográficos, e assinadas Galileu e o médium CF, né, nota do tradutor aqui, e essas são as iniciais do nome Camilo Flammarion. Né? Então, só para a gente lembrar, né, que a Revista Espírita, muita coisa que foi publicada nela, ela foi depois distribuída, né, distribuídas
nas demais obras. Então nós temos, por exemplo, material que foi publicado na Revista Espírita, foi para o Livro dos Espíritos, foi para o Evangelho segundo o Espiritismo, foi para o Livro dos Médiuns, para o Céu e Inferno, muitas comunicações foram para lá. Aqui na Gênese, agora a gente já viu, incluindo até mesmo aquele ensaio sobre anjos caídos, que nós estudamos, sobre fluidos e mais um monte de matéria. Então, aquilo que vem da Revista Espírita, Kardec então seleciona, faz ali um ajuste no texto, né, muitas vezes trazendo ali um pequeno resumo, extraindo algumas partes que não são interessantes, para uma visão, digamos, doutrinária, para colocar no livro. Então ele faz um ajuste para fazer essas publicações nas obras, né? Então, só para lembrar que, nesse caso aqui, no capítulo Uranografia Geral, então esses estudos uranográficos são, então, foram a fonte para trazer esse conteúdo para cá. Sim, né, ele conseguiu fazer direitinho, até porque a gente lembra, né, que tudo começou com o Livro dos Espíritos, na primeira edição, onde ele dividiu naquelas 4 partes, né, que nós estamos estudando, a parte que fala sobre a visão científica, depois a visão mediúnica, depois a visão evangélica, que é o caso das leis morais, e depois a parte do céu e inferno, que é lá no último capítulo, na última parte, que fala sobre justiça, né, e punição eterna e tudo mais que ele questionou, né? E depois, então, conforme as mensagens foram chegando, ele foi aplicando. E isso traz para nós uma visão bem interessante, porque nós utilizamos, de um modo geral, uma expressão que é muito conhecida, porém muito pouco compreendida ou praticamente desconhecida, que é chamar Kardec de codificador. A ideia de codificador significa o que exatamente? Codificador é aquele que faz um código. Como é que nós podemos entender, então, esse código? Kardec, então, ele monta esse conjunto de informações sobre a doutrina espírita, e ele monta, então, ele faz essa organização desse conteúdo, e não apenas organiza em termos de sequência, em termos de temas diferentes, mas ele colabora com o desenvolvimento. Então Kardec não era apenas um secretário, um bibliotecário dos espíritos, que os espíritos diziam e ele simplesmente publicava. Mas ele pegava esse material, assim como ele também levava material para os espíritos, e aí então ele desenvolvia todo esse conteúdo. Essa é a ideia de codificador, essa é a ideia de codificação, que vem exatamente da ideia de código. Um código, um conjunto de informações, um conjunto de elementos que forma as bases da doutrina espírita, né? Então esse era o papel de Kardec. Mas voltando então, né, o Brás tinha colocado aqui, né, Galileu ditou um livro através do médium de Franca, que até a NASA correu atrás dele, né? Interessante, Brás, depois a gente vê o título para ver como é que funciona. Mas então, aqui na nota de rodapé, aqui do livro A Gênese, quando ele fala para nós que o médium Camille Flammarion recebeu entre 1862 e 1863, naturalmente nós somos ali levados, né, instigados a conhecermos a história de Camille Flammarion. Quem foi ele? Porque para a astronomia ele é uma personalidade relevante do século XIX, mas para a doutrina espírita ele também tem uma importância muito grande. Porque 3 nomes, por exemplo, que nós podemos citar, de personagens que ficaram registrados na história, que foram marcadas aqui na história, mas também dentro da doutrina espírita. Né? Até 4, vamos colocar 4, vai, cada um de uma área diferente. Então nós temos Camille Flammarion, que era astrônomo e teve ali seu nome marcado na história da astronomia do século XIX. Nós tivemos o Alfred Wallace, que era colega de Charles Darwin no desenvolvimento da teoria das espécies. Inclusive há quem diga que o Wallace estava mais desenvolvido nessa pesquisa do que Darwin, mas diante daquela corrida de publicação, de fama e tudo mais, Darwin correu e publicou na frente quando ele soube que o Wallace estava com material pronto já. E o Wallace, ele era um estudioso do espiritismo. Um outro nome que nós tivemos foi Charles Richet, por exemplo, ou então William Crookes. William Crookes, que colaborou intensamente ali no desenvolvimento da ciência
quando se fala sobre física e química, estudo do átomo, os raios catódicos, né, estudando ali a movimentação de elétrons, de prótons e tudo mais, quando se estava elaborando sobre os modelos atômicos naquele início. Prótons, elétrons, nêutrons. Naquele começo era tudo desconhecido e aos poucos a ciência foi se desenvolvendo e compreendendo a estrutura do átomo. Então o primeiro modelo de Thomson, por exemplo, lá em 1802, se não me engano, 1803, o Thomson entendia, a partir daquilo que os gregos traziam, que era uma bola de boliche, uma bola de bilhar, uma bola de sinuca, né? Então o átomo era dessa forma. Aí depois veio ali um outro modelo que era aquele pudim de passas, né, que parecia um panetone, tinha aquela massa com os elétrons incrustados. Depois veio ali o modelo planetário, com Rutherford. Depois veio Bohr, trouxe para nós um outro modelo, trazendo aquela nuvem de elétrons. Então o William Crookes ele colaborou nesse processo. E ele foi aquela personagem que estudou sobre a mediunidade de efeitos físicos em especial, que ele era da Academia Real de Ciências na Inglaterra, e aí então ele se dedicou ao estudo da mediunidade na materialização de espíritos. E o outro personagem que a gente tem também foi o próprio Arthur Conan Doyle, né, que foi o criador do Sherlock Holmes, um grande escritor, e ele, a esposa dele, era médium, e ele foi um grande estudioso do espiritismo também, inclusive escrevendo um livro sobre a história do espiritismo, sobre as bases do espiritismo. Então, para vocês verem, 4 personagens importantes que fazem parte da história, da literatura, da ciência, nesse caso física, astronomia, naturalismo, né, ou biologia, trazendo uma atualização, e também na literatura. Então nós tivemos esses nomes e nós precisamos conhecê-los. Nesse caso em especial, então, nós temos aqui o Camille Flammarion. Eu estou aqui no site da Fé Paraná. Eu podia ter pego uma biografia neutra, sem tratar de qualquer questão ou qualquer relação com o espiritismo, mas acho que para nós vale a pena a gente ter esse viés espírita para entender não somente quem foi Flammarion, mas entender também qual foi o trabalho que ele teve junto à doutrina espírita, até porque ele era médium, tanto que ele recebeu essas mensagens de Galileu, né? Nada mais, nada menos do que Galilei, né? Então vamos lá. Camille Flammarion, o poeta das estrelas. O popularizador da astronomia e divulgador do espiritismo, de estatura regular, de expressiva fisionomia, o ilustre astrônomo parece concentrar em seu olhar toda a energia de sua alma, toda a vivacidade de seu espírito. Até o nome leva ao selo de sua natureza e, por assim dizer, o signo estranho de seu destino. Flama Orions, né? Flammarion, Flama Orions, olha que legal. Aqui no caso, né, biografias e artigos e dados espiritistas, publicado em Madrid, em 1896, Revista Psicologia La Irradiación. Astrônomo célebre, sábio e filósofo, o extraordinário investigador francês é também famoso e respeitado autor espírita, presidente da Société Astronomique de France, diretor do Observatório de Juvisy, dotado de estilo encantador, como se refere Leon Denis, ex-presidente da Sociedade de Física e Pesquisas Físicas, encarnado em Montigny-le-Roi, Haute-Marne, França, num sábado, a 1h do dia 26 de fevereiro de 1842. E como ele mesmo diria mais tarde, estava muito impaciente para chegar à Terra e não esperou os 9 meses, nasceu aos 7 meses. A região da cidade onde nasceu teve uma grande influência romana, daí a razão de muitos dos seus habitantes terem nomes com essa origem. Camille é um dele. Era descendente de modesta família de lavradores. Aos 4 anos sabia ler. Na escola comunal foi o primeiro da classe, conquistando nos primeiros cursos a cruz de honra que guardava como recordação de seu primeiro mestre, o Sr. Crapelet.
Sua desencarnação ocorreu aos 83 anos, tendo sido inhumé dans Saint-Jardin, no vasto parque do observatório, no dia 4 de junho de 1925. Com sua desencarnação, sua esposa, Madame Gabrielle Camille Flammarion, quando solteira Gabrielle Renaudot, que era sua secretária, assumiu a direção do observatório, desencarnando, porém, 2 anos após. Voltando no tempo, em 1858, portanto 1 ano depois da publicação do Livro dos Espíritos, com 16 anos de idade, Camille foi admitido como auxiliar do Observatório de Paris e fez parte do Bureau de Longitude, como calculador. Desde muito jovem, deu a conhecer o mundo das letras com a notável obra La Pluralité des Mondes Habités, que escreveu aos 19 anos de idade. Ele morou em Paris, no piso mais alto de uma casa que forma a esquina da rua Cassini com a avenida do Observatório, a que se ligou muito, pois foi aí que sofreu as amargas vicissitudes da luta pela própria existência e onde gozou das maiores alegrias da sua vida. Nessa casa, ele escreveu a maioria das obras que lhe deram fama, onde também, depois de casar-se, morou com sua fiel companheira, esclarecida confidente de todos os seus trabalhos e sua preciosa secretária. O gabinete de Flammarion era muito singelo, mas nas paredes, sobre o pavimento, em cima das mesas e das cadeiras, por todos os lados, uma montanha de livros, periódicos, folhetos e papéis. A sua mesa estava sempre coberta de cartas que chegavam todos os dias dos 4 extremos do mundo e de provas para a sua Revista L'Astronomie, que fundara em 1882, e para a Nouveau Dictionnaire, Encyclopédie, etc. Durante cerca de 10 de anos, Flammarion recebia quase todas as semanas extensas cartas de um senhor chamado Meret, de Burgos, que o felicitava. Flammarion, demasiado ocupado para responder a tal desbordamento de entusiasmo, se contentava em dar-lhe graças de vez em quando por um breve bilhete de recebimento. Flammarion já não se preocupava com o generoso Bordelais, quando um dia se apresentou um notário em seu domicílio para anunciar-lhe que M. Meret, sentindo próximo seu fim e não tendo herdeiros, lhe legava totalmente, observando que a utilizasse para seus estudos, a bela e vasta propriedade que possuía em Juvisy e que se chamava, no país, o Castelo da Corte da França. Em 1883, Flammarion fundou o Observatório de Juvisy, que dirigiu durante toda a sua vida. Foi presidente da sociedade, vai falando outras importâncias aqui. O Anuário Espírita do Brasil, de 1931, destaca que o sábio das constelações siderais, com a sabedoria de mestre, provou ao mundo que os domínios da astronomia não iam somente ao conhecimento dos corpos celestes. O imperador Dom Pedro II, amante das ciências, foi visitar o astrônomo em seu retiro e plantou com suas próprias mãos no parque, para perpetuar a memória de sua passagem, um pequeno cedro de Líbano, de cujo ato Flammarion, por sua vez, gravou com uma prancha de cobre os detalhes desse acontecimento. Espírita sincero e fervoroso, publicou ainda, entre outras, as seguintes obras. Ele vai trazendo para nós aqui obras de filosofia. Aqui ele fala para nós. Aqui. A pluralidade dos mundos habitados, que foi publicada em 1862. Trata-se de um estudo que se expõe às condições de habitabilidade de terras celestes, discutidas sob o ponto de vista da astronomia, da fisiologia e da filosofia natural. A astronomia, refere-se Flammarion, deixou de ser uma ciência abstrata, observada unicamente a um muito pequeno número de práticos. Tornou-se popular, conforme a esperança há 30 anos
formulada por Arago, o engenhoso astrônomo que a não viu realizada como desejava. Só lembrar que Arago aqui, várias mensagens também, nós já lemos na Revista Espírita, né? Kardec publicou aqui alguns artigos dele. Essa obra foi traduzida para o português do original francês com o título A Pluralidade dos Mundos Habitados. Só que aqui, como falou, né, só para a gente reforçar, essa ideia, a pluralidade dos mundos habitados, sob o ponto de vista da astronomia, da fisiologia e da filosofia natural. Nada a ver com o espiritismo. Allan Kardec faz extenso comentário dessa obra na Revista Espírita de janeiro de 63. Logo a gente chega nela. Diz assim o trecho: posto não se trate de espiritismo nessa obra, diz, o assunto é daqueles que entram no quadro de nossas observações. E esclarece que a obra é dividida em 3 partes. Na primeira, sob o título de Estudo Histórico, o autor passa em revista a imensa lista de sábios e filósofos, antigos e modernos, religiosos e profanos, que professaram a doutrina da pluralidade dos mundos habitados, desde Orfeu até Herschel e Laplace. Depois ele comenta aqui também sobre outros detalhes. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa que é relacionada com a mediunidade dele. Vários livros aqui falando sobre astronomia. Ele realmente foi uma pessoa que muito... Depois astronomia prática, ensinos de astronomia, ciências gerais, variedades que ele trouxe também sobre contos filosóficos, sobre Copérnico, sobre a viagem pelo céu e tudo mais. Rendendo homenagem a Allan Kardec, aí a gente vai lembrar lá no livro Obras Póstumas, no primeiro capítulo, que trata exatamente, né, sendo um livro Obras Póstumas, é um livro que traz publicações de Kardec depois da sua desencarnação. É organizado tanto pela Gabrielle, né, que era a esposa dele, como também por amigos da sociedade, para fazer com que aquele material não ficasse perdido. E logo no primeiro capítulo desse livro, nós temos ali o discurso feito por Flammarion diante do túmulo de Kardec, prestando homenagem, né, ao codificador. Então ele coloca assim, né, rendendo homenagem a Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, que desencarnara repentinamente dia 31 de março de 1869, Flammarion, a convite da direção da Sociedade Espírita de Paris, consigna no seu discurso para a posteridade que ele era o que eu denominarei o bom senso encarnado, publicado posteriormente sob o título de Discurso de Pronúncia tal. Obras de Flammarion, publicadas em vários idiomas e tal. Então, esse aqui era Camille Flammarion. Então, esse aqui foi o médium que trouxe para nós essas comunicações do espírito Galileu Galilei. Então, aqui em Dissertações Espíritas, Estudos Uranográficos, recebidos na Sociedade Espírita de Paris, o senhor Flammarion. Só para lembrar que em 1858, que comentou aqui, ele tinha 16 anos. Só para voltar aqui. Só um instante. Em 58, com 16 anos. Então, como ele nasceu em 1800... Cadê aqui? 26 de fevereiro de 42. Ele nasceu em 42. Esse artigo que nós estamos lendo é de 62. Então, ele recebeu essas comunicações de Galileu com 20 anos de idade. Olha só, hein? E isso é algo interessante a ser discutido e a ser refletido também a respeito da idade dos médiums, né? Hoje, quando fala que um jovem é médium, que um adolescente é médium, todo mundo fica extremamente estressado, né? Um assunto que muito pouco se fala. Mas, na verdade, Kardec trabalhou com adolescentes, Camille Flammarion, com 20 anos, estava recebendo comunicação de apenas Galileu Galilei, e por aí vai, né? Então, quer dizer, a mediunidade, quando ela é bem trabalhada, não tem essa questão de preocupação com jovens médiums, né? Claro que tem todo o cuidado com
o estado psíquico, né, os valores da criança, do adolescente e tudo mais, mas isso, trabalhado com coerência, com equilíbrio, pode trazer ali grandes resultados. Mas vamos lá. Então, aos 20 anos de idade, então ele trouxe. Primeira mensagem de Galileu, vamos a ela. Kardec começa dizendo: de certo modo, as 3 comunicações abaixo constituem a iniciação de um jovem médium. Olha ele aí. Vê-se que prometem para o futuro. Servem de introdução a uma série de ditados que o espírito se propõe fazer sob o título de Estudos Uranográficos. Deixamos aos leitores a incumbência de lhes apreciarem a forma e o fundo. Vamos lá. Kardec sempre lembra, né? A forma, naturalmente, ali, a linguagem, o estilo que o espírito se comunica, a sua linguagem, se ela é vulgar, se ela é culta, e depois o fundo, né, que é o conteúdo propriamente dito. Então, primeira mensagem de Galileu. Há tempos foi anunciado aqui a Alhures, por vários espíritos e por vários médiuns, que vos seriam feitas revelações sobre o sistema dos mundos. Fui chamado a contribuir, na ordem de meu destino, para que se realize tal predição. Antes de abrir o que poderia chamar os nossos estudos uranográficos, importa afirmar bem o primeiro princípio, a fim de que o edifício, sentado em bases sólidas, tenha em si as condições de durabilidade. Este primeiro princípio, esta primeira causa, é o grande e soberano poder que deu a vida aos mundos e aos seres. Esse preâmbulo a toda meditação séria é Deus. Ante esse nome venerado, tudo se inclina e a harpa etérea dos céus faz vibrar as suas cordas de ouro. Filhos da terra, vós que há tanto tempo balbuciais esse grande nome, sem o compreender, quantas teorias audaciosas foram inscritas desde o começo das idades nos anais da filosofia humana, quantas interpretações erradas da consciência universal vieram à luz através das crenças antiquadas dos povos antigos e ainda hoje, que a era cristã em seu esplendor raiou sobre o mundo, que ideia faz do primeiro dos seres, do ser por excelência daquele que é? Não vimos nos últimos tempos o panteísmo orgulhoso elevar-se soberbo até aquele que o julgou acertado qualificar de ser absorvente do grande todo, de cujo seio tudo saiu e do qual tudo deve entrar, e um dia se confundir sem distinção de individualidade? Não vimos o ateísmo grosseiro espalhar vergonhosamente o ceticismo negador e corruptor de todo o progresso intelectual, não obstante o que tenham dito os sofistas, seus defensores? Seria interminável mencionar escrupulosamente todos os erros que foram aceitos a respeito do princípio primordial e eterno. Basta a reflexão para vos mostrar que o homem terreno errará sempre que pretender explicar esse problema insolúvel para muitos espíritos desencarnados. É-vos dizer implicitamente que deveis, ou melhor, que devemos nos inclinar humildemente ante o grande ser. É-vos dizer, filhos, que se está em nós nos elevarmos até a ideia do ser infinito, isso nos deve bastar e intermediar a todos a orgulhosa pretensão de manter os olhos abertos diante do sol, sem ficarmos logo enceguecidos pelo deslumbrante esplendor de Deus na sua eterna glória. Guardai bem isso, pois é o prelúdio de nossos estudos. Crede em Deus, Criador e Organizador das esferas, amai a Deus, Criador e Protetor das almas, e poderemos penetrar juntos humildemente e, ao mesmo tempo, estudiosamente, no santuário onde Ele semeou os dons de seu infinito poder. Então, Galileu aqui ele chama atenção naquela época, e nessa atualidade que nós vivemos, mais do que nunca, a gente vê que a ciência se encontra numa direção completamente oposta da ideia de Deus. Essa ideia de Deus que é atribuída para as religiões
e a ciência não se mistura com as religiões. Porém, o que Galileu chama atenção, que Deus é o criador de tudo, independentemente dos caminhos ou das filosofias que falam sobre ele, ou que tentam explicar qual é a sua natureza. Então, as religiões, as ciências, todas estão equivocadas, embora algumas sigam nessa direção, mas tentam interpretar aquilo que para nós é interpretável. Até mesmo para os desencarnados é difícil tentar entender Deus, a menos que o espírito esteja numa condição evolutiva muito desenvolvida. Então, nessa primeira mensagem, como a gente viu na semana anterior, na semana passada, Galileu chama a atenção que todo o estudo sobre o universo e todas as criações do universo dependem inicialmente da gente entender que não foi o acaso, que tudo foi uma criação de Deus. Segunda mensagem, vamos a ela. Havendo estabelecido o primeiro ponto de nossa tese, a segunda questão que se apresenta é a do poder que conserva os seres e que se convencionou chamar natureza. Depois da palavra que tudo resume, aquela que representa tudo. Ora, o que vem a ser a natureza? Ouvi antes a definição do naturalista moderno. Diz ele: a natureza é o trono exterior do poder divino. A tal definição juntarei esta, que resume todas as ideias dos observadores. A natureza é o poder efetivo do Criador. Aqui nesse caso, natureza, escrita com letra maiúscula, né? E até hoje também o nome natureza acaba sendo utilizado, né? As leis da natureza, as leis naturais criaram tudo. A química, a física, a biologia, tudo é resultado das leis da natureza. O que nós entendemos por natureza? Aí só para a gente voltar para aquele nosso raciocínio inicial, quando nós estudamos, né, das vezes que nós estudamos a primeira questão do Livro dos Espíritos, que é Deus, a cada rodada, a cada edição dos nossos estudos, nós acabamos fazendo uma abordagem diferente. E dessa última que nós estudamos, em vez de falar sobre o que é Deus, ou que é Deus, como Kardec coloca, já que não é quem é Deus, ou o que é Deus como um objeto, mas que é Deus no seu sentido mais real. Quando os espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Nesse nosso último estudo, em vez de tentar definirmos o que é Deus por nossa própria conta, eu trouxe uma abordagem diferente, para tentarmos entender como cada cultura entende Deus. Aí falamos sobre os católicos, os evangélicos, os budistas, os hindus, os muçulmanos, os espíritas, os hinduístas, os zoroastristas e cada filosofia que apareceu pelo mundo, trazendo de que forma que eles interpretam Deus, de que forma que eles prestam seus cultos a Deus, de que modo que eles entendem as leis de Deus. E aí então nós tivemos a oportunidade de analisar ali por diversas perspectivas o que significa exatamente Deus. Até comentei com vocês que tem um documentário, dois documentários na verdade, que nós chegamos a fazer recomendações. O primeiro documentário, ele é a história de Deus. E nesse documentário, ele é uma série de episódios que é narrado pelo Ben Kingsley, se vocês se lembram, que é aquele que fez o Gandhi, né? Aquele ator careca, né, americano, né, que desencarnou até pouco tempo. Então, a cada edição ele fala sobre a história das religiões. Então, na história das religiões ele fala sobre o catolicismo, sobre o judaísmo e outras religiões que ele vai trazendo para nós. E isso todas, né, lembrando que a religião, as religiões de um modo geral, nada mais são do que filosofias que apresentam formas de se aproximar, formas dos seus adeptos de se aproximarem de Deus. Cada uma com o seu entendimento. Rituais, altares, bases filosóficas, interpretações, etc. Um outro documentário bem interessante é A História de Deus. Ele é um documentário produzido pelo Discovery Channel em 3 edições, em 3 partes.
e vai falando para nós sobre a história de Deus. Desde aquele ponto mais primitivo, ele até começa o documentário, ele é muito interessante, deixo para vocês essa recomendação, que mostra como os homens primitivos entendiam Deus. E aí então os antropólogos e arqueólogos faziam uma interpretação de que o primeiro contato que o homem teve com Deus foi através da própria natureza. Então eram aquelas religiões naturalistas, em que Deus era um sol, Deus estava na planta, Deus estava na pedra, e aí então eles entendiam, né, segundo alguns antropólogos, que aquela imagem clássica que a gente já viu, de colocar a mão na pedra e soprar tinta e deixar aquela marca da mão, seria uma forma do homem se aproximar com essa ideia do divino, essa ideia do superior, que é nato no ser humano, que é nato em todos os espíritos, mas que vai despertando em sua consciência conforme o tempo vai passando, né? Então esse documentário é bem interessante. E saiu também um outro documentário sobre a história de Deus, feita pelo Morgan Freeman, aquele ator, né, que é tão conhecido e tantos bons filmes que ele fez. Ele narra e faz ali também o acompanhamento de vários episódios sobre a história de Deus. Então, nós trouxemos naquela época esse entendimento de Deus. E depois também, claro, né, nós vemos hoje não somente a forma como as religiões se aproximam de Deus, mas também de que modo ou porquê que outros segmentos da sociedade não se interessam em se aproximar de Deus. Como se isso fosse algo excludente, né? Ou você acredita ou você não acredita, porque a ciência não pode acreditar em Deus. A religião só pode acreditar em Deus. Então aquela coisa de ou uma coisa ou outra coisa faz com que nós tenhamos uma interpretação diferente de Deus. E o que Galileu traz nessa primeira mensagem é exatamente chamar essa atenção. Não é a forma como você acredita, é entender que tudo tem um início. E quando naquele começo nós falávamos no estudo da primeira questão do Livro dos Espíritos, o que é Deus, nós lembramos que Deus pode ser o Pai, dependendo da religião, especialmente do cristianismo, porque Jesus disse, né? Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Então, a ideia de Deus ser um Pai e nós sermos os seus filhos veio exatamente do ensino de Jesus. Mas nós temos outros que falam sobre arquiteto, outros que falam sobre mãe natureza, outras filosofias. Agora, a ciência pode também ter essa interpretação de Deus, embora não da forma teológica como as religiões trazem, mas simplesmente falando que Deus é a natureza que criou tudo. Só que vai acabar interpretando naturalmente que a ciência vai analisar a criação através das forças da natureza que, por acaso, acabaram criando tudo que existe, inclusive nós mesmos. Criando a vida. A vida é uma obra do acaso. A vida, ela acaba sendo apenas ali uma consequência do ambiente, da junção de determinados elementos da natureza que criaram a vida. Por isso, então, nessa parte, nesse trecho que Galileu apresenta para a gente, quando ele diz assim que convencionou-se chamar de natureza esse poder que conserva todos os seres. E aqui, então, a natureza é o poder efetivo do Criador. Então, aqui nesse caso, já está trazendo para nós uma visão de Deus como sendo um Criador. Mas hoje, se nós pegarmos a astronomia, você não pode chegar numa convenção de astrônomos e dizer para eles, olha, vamos fazer uma prece antes de começar o nosso estudo. Simplesmente impossível, né? O Angelino colocou, né, os mundos imaginários e os mundos reais. Interessante, né? Também outro título aí para a gente pensar. Mas vamos lá, seguindo com Galileu. Atentemos para esta dupla explicação do mesmo vocabulário que, por uma maravilhosa combinação de linguagem, representa as duas coisas à primeira vista tão diversas. Efetivamente, a natureza, tal como entendida no primeiro sentido, representa o efeito, cuja causa é expressa no segundo. Uma paisagem de vastos horizontes, com árvores frondosas,
sob as quais sentimos a vida subir na seiva, uma campina esmaltada de flores odoríferas e coroada pelo sol, e isso se chama natureza. E se quisermos designar a força que orienta os astros no espaço e faz germinar na terra o grão do trigo, é ainda a natureza. Que a constatação dessas várias denominações seja para vós uma fonte de profundas reflexões, que sirva para vos ensinar que, se nos servirmos da mesma palavra para expressar o efeito e a causa, é que realmente causa e efeito são uma só. O astro atrai o astro no espaço, segundo leis inerentes à constituição do universo, e é atraído com a mesma força que há que nele reside. Aqui a gente fala sobre as leis de Newton, né, quando ele fala para nós sobre a lei da gravitação universal, onde você tem um astro que tem ali uma massa, um corpo que tem massa, que através dessa força da gravidade atrai outro corpo que tem massa. Leis de Newton. Então ele está dizendo para nós que tudo isso é uma criação da natureza, pela própria força da natureza. Eis a causa e o efeito. O raio solar perfuma a flor, e a abelha aí vai buscar o mel. Aqui o perfume é ainda o efeito e a causa. Seja qual for a causa que na terra apontais o olhar, podereis constatar essa dupla natureza. Concluímos daí que, se a natureza é, como a denominei, a força efetiva de Deus, ao mesmo tempo é o trono de seu poder. É simultaneamente ativa e passiva, efeito e causa, matéria e força imaterial. É a lei que cria, que governa, que embeleza. É o ser e a imagem, é a manifestação do poder criador, infinitamente belo, infinitamente admirável, infinitamente digno da vontade da qual é mensageira. Então Galileu assina essa segunda mensagem. Depois ele vai aqui para o terceira mensagem, diz aqui para nós, essa mensagem aqui em especial, ela vai no terceiro estudo, ela vai, é exatamente o trecho que vai lá para o livro A Gênese, né? No terceiro estudo, nosso terceiro estudo terá por tema o espaço. Já muitas definições de espaço foram dadas, sendo a principal esta: o espaço é a extensão que separa dois corpos, na quais certos sofistas deduziram que onde não haja corpos, não haverá espaço. Nisto foi que se basearam alguns doutores em teologia para estabelecer que o espaço é necessariamente finito, alegando que certo número de corpos finitos não poderia formar uma série infinita e que, onde acabassem os corpos, igualmente o espaço acabaria. Isso aqui é bem interessante porque hoje a visão que nós temos de universo, nós chamamos de, não que o universo seja limitado, que o universo tem um fim, mas hoje o termo que é utilizado é universo visível. Significa que nós conhecemos o universo até onde nós podemos observar. Conforme, daqui, por exemplo, a 100 anos, com a tecnologia que nós temos hoje, o que será que nós seremos capazes de observar do universo, além daquilo que nós observamos hoje no começo do século XX, do século XXI? Então, não dá para... A ideia que se tem de que se tudo é finito, naturalmente o universo também será finito. E ele segue. Também definiram o espaço como sendo o lugar onde se movem os mundos, o vazio onde a matéria atua, etc. Deixemos todas essas definições, que nada definem, nos tratados onde repousam. Espaço é uma dessas palavras que exprimem uma ideia primitiva e axiomática, de si mesma evidente, e a cujo respeito as diversas definições que se possam dar nada mais fazem do que obscurecê-la. Todos sabemos o que é o espaço, e eu apenas quero afirmar
que ele é infinito, a fim de que os nossos estudos ulteriores não encontrem uma barreira opondo-se às investigações do nosso olhar. Então, inicialmente, Galileu, na primeira mensagem, trouxe para nós a ideia de que Deus é o Criador de tudo e que não perdêssemos essa referência. Ele traz para nós agora uma segunda ideia, que é a ideia da infinitude, para que não criemos uma ideia limitando aquilo que não tem limite. Como o nosso raciocínio acaba sendo muito limitado, porque tudo para nós tem começo, meio e fim. Nós não conseguimos, nós temos uma dificuldade muito grande de conceber a ideia de alguma coisa que é infinita, alguma coisa que não teve começo e não teve fim. Então ele começa com Deus e agora ele fala do infinito. E se nós observarmos, nós vamos lembrar que lá no Livro dos Espíritos, na primeira parte, Kardec fala sobre isso, né? Ele fala sobre o espaço, sobre o universo, sobre o infinito, lá nas primeiras questões. E ele segue, vamos lá. Ora, digo que o espaço é infinito pela razão de ser impossível se lhe imaginar um limite qualquer, e porque, apesar da dificuldade com que topamos para conceber o universo, mais fácil nos é avançar eternamente pelo espaço, em pensamento, do que parar num ponto qualquer, depois do qual não mais encontrássemos extensão a percorrer. Então é uma dúvida que nós temos hoje, quando nós falamos sobre o universo. Edwin Hubble, que deu o nome para o telescópio Hubble, ele que foi o pesquisador que trouxe para nós o resultado de uma observação sobre a expansão do universo. Que ele dizia que as estrelas estão se distanciando umas das outras, que as galáxias estão se afastando umas das outras. A partir do momento em que existe essa expansão, houve um momento em que tudo isso que hoje se afasta estava tudo junto num lugar só. Que era exatamente aquela partícula inicial que, através daquela grande explosão, o Big Bang, como nós conhecemos, fez com que essa matéria se espalhasse por todas as direções. E ela continua se espalhando até agora, que é exatamente essa expansão do universo. Então as questões que nós trazemos hoje, né, lembrando que antes disso, se tinha aquela ideia de que o universo sempre existiu e que o universo era estático. As estrelas estavam sempre paradas e elas sempre estiveram assim desde o início dos tempos. Quando Hubble trouxe essa teoria de que o universo se encontra em expansão, ele falava sobre essa contração. Então agora existem algumas teorias que dizem que o universo está se expandindo, que ele deve chegar num determinado limite e depois ele volta a se contrair. E ele fica nesse pulso contínuo e infinito de expansão e contração. Inicialmente, naquele ponto quando nós falamos sobre essa partícula inicial, quando toda a matéria estava unida num lugar só, a pergunta que se faz é, se essa matéria estava unida e tudo começou a partir dessa grande explosão, o que existia antes? O tempo se encontrava parado? O tempo estava paralisado? O tempo não se contava antes de tudo aquilo acontecer? E mais, o que provocou essa grande explosão? Então a gente vê que o nosso raciocínio não é uma arrogância da ciência tentando entender aquilo que não pode ser compreensível. Na verdade, a ciência ela tem por objetivo instigar em nós o desejo de conhecer, o desejo de investigar. Então nós estamos ali a cada dia tentando encontrar cada vez mais as respostas para aquilo que diz respeito ao nosso mundo. Só que a ciência hoje, ela procura analisar algo apenas de uma perspectiva material, apenas a partir da perspectiva daquilo que pode ser compreendido pelos nossos recursos, pelas nossas fórmulas, pelas nossas ciências. Mas não podemos entender aquilo que não pode ser percebido pelos nossos sentidos. Portanto, falar do mundo espiritual como tendo algo a ver com a origem de tudo, ou com uma força invisível e inteligente que controla tudo, para nós ainda é inadmissível. E mais uma vez, não pela arrogância, mas é porque a ciência precisa de elementos
palpáveis para poder fazer seus estudos. Ela não pode se basear na fé. Ela tem que se basear em fatos. Dudu lembrou aqui, né, o tal buraco negro pode estar ajudando nessa expansão do universo, né? Os buracos negros são resultado de estrelas, né? Estrelas que entram em colapso e elas formam, pela intensa força gravitacional que ela tem, elas formam, né, esse fenômeno no espaço, né? Então tudo isso para nós ainda é misterioso. Mas vamos lá, ele continua dizendo aqui. Para figurarmos quanto nulo permitam pelas nossas para figurarmos quanto nulo permitam as nossas limitadas faculdades, a infinidade do espaço, suponhamos que partindo da Terra, perdida no meio do infinito, para um ponto qualquer do universo, com a velocidade prodigiosa da centelha elétrica, aqui ele nem falava da velocidade da luz, né? Aqui ele falava da velocidade prodigiosa da centelha elétrica, né? Que percorre milhares de léguas por segundo. Aqui também não havia, nessa época, anos-luz. Se falava sobre léguas, como se fosse uma medida percorrida por uma carruagem, por exemplo. Milhares de léguas. Aqui nós temos hoje, né, a nossa ciência coloca com aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Não deixa de ser milhares de léguas, né? Só que agora com muito mais precisão, sabendo que essa é a velocidade da luz, né? E que, havendo percorrido milhões de léguas, mal tenhamos deixado esse globo, nos achamos num lugar de onde apenas o divisamos sob o aspecto de pálida estrela. Passado um instante, seguindo sempre a mesma direção, chegamos a essas estrelas longínquas que mal percebeis da vossa estação terrestre. Daí, não só a Terra nos desaparece inteiramente do olhar nas profundezas do céu, como também o próprio Sol, com todo o seu esplendor, se há eclipsado pela vastidão que dele nos separa. Animados sempre da mesma velocidade do relâmpago, a cada passo que avançamos na extensão, transpomos sistemas de mundos, ilhas de luz etérea, estradas estelíferas, paragens suntuosas, onde Deus semeou mundos e na mesma profusão com que semeou plantas nas pradarias terrenas. Né? Então aqui ele fala para nós sobre esses milhares de léguas em determinadas direções. Hoje nós temos, né, esses super telescópios que são capazes de investigar as profundezas do universo de modo geral. Né? Olhando ali, por exemplo, estrelas que datam, né, pela cor, pela característica dela, datam de milhões de anos que provavelmente já desapareceram. Porque é o tempo da luz chegar até nós e elas, então, nesse tempo todo, simplesmente se perderam. Ora, há apenas poucos minutos que caminhamos e já centenas de milhões e milhões de léguas nos separam da Terra. Bilhões de mundos nos passaram sob as vistas e, entretanto, escutai, em realidade, não avançamos um só passo que seja o universo. Então, adaptando esse raciocínio, que se nós pegarmos essas imagens que chegam dos telescópios espaciais, que mostram para nós aqueles berços de galáxias, aqueles confins do universo, ainda assim aquilo, segundo o raciocínio aqui de Galileu, aquilo é só a primeira fronteira que nós estamos chegando. A fronteira que limita a nossa capacidade de ir além. Mas a partir do momento que nós conseguirmos avançar, certamente nós iremos além desse limite. E ele provoca mais ainda. Se continuarmos durante séculos, milhares de séculos, milhões de períodos 100 vezes seculares, e sempre com a mesma velocidade do relâmpago, também nenhum passo teremos avançado, seja qual for o lado para onde nos dirijamos, e qualquer que seja o ponto para onde nos encaminhamos, a partir desse grãozinho invisível de onde saímos e a que chamamos Terra. Eis aí o que é o espaço. Maravilhosamente poética, né, as colocações aqui de Galileu. Então ele fala para nós exatamente sobre Deus e o infinito.
Para entendermos o infinito, basta nós usarmos a nossa imaginação e fazermos essa viagem no espaço, deixando que ocupemos, né, que com a nossa imaginação, ocupemos cada espaço que a gente vai passando. E quando nós chegarmos no limite, nós estamos só no começo dessa viagem. Né? Então hoje os filmes de ficção falam para nós sobre galáxias, viagens interplanetárias, viagens intergalácticas, mas nenhuma foi capaz ainda de sondar a origem, de sondar os mistérios daquilo que vai além. Né? Então, Galileu chama a nossa atenção, que o universo é exatamente essa infinitude. E aos poucos a gente vai, então, aumentando cada vez mais essa nossa visão. No passado, os antigos, os gregos, por exemplo, eles olhavam para o espaço e imaginavam, naquela visão geocêntrica, onde a Terra estava no centro de tudo, que tudo aquilo que se encontrava no céu, as estrelas, era como se nós estivéssemos dentro de uma grande redoma de vidro e as estrelas grudadas nessa placa de vidro. E elas estavam sempre estáticas. Depois, com o passar do tempo, nós percebemos que o universo não era representado por um modelo geocêntrico, mas por um modelo heliocêntrico. E depois nós aprendemos sobre as galáxias, aprendemos a ir além, exatamente com o desenvolvimento dos nossos equipamentos e também do nosso entendimento a respeito do universo. Mas ainda assim, por mais que nós tenhamos essa ideia de que o universo, né, hoje inclusive nós temos representações gráficas que mostram qual é exatamente o modelo do universo observável hoje. Ele parece aquele ovo deitado, né, aquela elipse deitada que vai mostrando para nós até onde nós conseguimos mapear com os nossos equipamentos. Trazendo ali, né, com cálculos, com estimativas, qual é a distância que tudo se encontra. Se vocês colocarem no Google, né, modelo atual do universo visível, vocês verão ali um mapa tridimensional que eles criaram. Então, esse mapa, no começo do século XXI, é o modelo daquilo que nós temos hoje, onde o nosso alcance, onde nós vamos até o nosso alcance, e daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, nós teremos outros modelos para poder representar aquilo que para nós hoje não é compreensível. Isso somente falando da realidade material. Imaginemos quando as nossas ciências passarem a ter uma compreensão sobre a realidade espiritual. Aí sim tudo vai entrar vai entrar no caos, né, no nosso entendimento. Isso porque estamos agora, por exemplo, descobrindo a chamada matéria escura e energia escura, que são dois elementos que nós denominamos, mas que simplesmente a ciência não sabe do que é feita. Simplesmente não sabe, porque você não tem uma amostra para poder analisar e saber do que é feita. Então imaginemos o que tem para ser conhecido desse universo afora. Então Galileu trouxe para nós essas 3 mensagens. As demais virão na edição de 63, que nós veremos mais para frente. E aqui o próximo artigo que a gente vai ler dentro dessas dissertações, já encaminhando para o final da edição de setembro de 62, Férias da Sociedade Espírita de Paris. Aqui uma mensagem trazida pelo espírito Santo Agostinho, dando ali aquele apoio moral, né, para os amigos que entrariam em férias para recarregar ali as energias para depois voltarem e retomar as atividades. Né? E depois Kardec dá uma mensagem aqui aos centros espíritas que devemos visitar, exatamente porque a sociedade vai entrar em férias. E aí então nessas férias ele aproveita e faz essas viagens, né, aceitando aqueles convites e tudo mais. E aí então encerraremos a edição de setembro e já começaremos a edição de outubro com o nome Apolônio de Tiana, né, que temos aqui alguns artigos interessantes para o nosso estudo. Então é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso trabalho de hoje, então. Fechamos, né? É muito legal, né, Brás? E é aquilo que a gente sempre comenta, né? Uma pena que nós não tivemos continuidade na comunicação com esses espíritos, né? Filósofos gregos, cientistas, pesquisadores, aquilo que a gente... Cheguei até a falar sobre isso no nosso último estudo, você não estava aqui presente, mas assim, como a humanidade, de um modo geral, ganharia se nós víssemos o mundo espiritual como uma realidade e trabalhássemos para estabelecer uma comunicação com o mundo espiritual.
para ouvir os espíritos, aprender com os espíritos, tirar as dúvidas sobre aquilo que nós já vivenciamos. Eu falei naquela época sobre história, né? Porque a gente estudava exatamente o livro O Consolador. Né? Então tudo isso vai